Hoje conversando com o Dr. Ney Cleiton Bueno Barbosa, que ele é urologista e vai tirar uma série de dúvidas que apareceram no nosso site pela internet e sobre o pênis. Então, doutor, a gente vai omitir os nomes aqui para não constranger ninguém, mas a gente vai fazer as perguntas que precisam ser feitas. Uma pessoa que nos escreveu falando o seguinte: já tem um tempo, surgiram várias bolinhas brancas na pele do pênis, parecido com glândulas sebáceas. Ele diz que não pode ser uma doença sexualmente transmissível porque ele é virgem. O que pode ser? Bom, na realidade, ele já até adiantou. Muito provavelmente isso seja glândulas sebáceas, são glândulas da própria pele do pênis. Quer dizer, a pele do pênis, a pele do prepúcio, tem glândulas igual das outras partes do corpo. E é comum a gente receber no consultório pacientes que referem a presença dessas glândulas. Na verdade, são glândulas normais, não são de transmissão sexual, tá certo? E elas podem adquirir vários tamanhos. É mesmo? Pode ser grandes? Podem ser pequenas, bem pequenas, e podem crescer e chegar até alguns centímetros. Caramba! Isso é extremamente comum. Espreme? Não, só a respeito dessas glândulas. Isso é comparável à espinha que dá no rosto? Mais ou menos isso, seria? É parecido com a espinha, só que a espinha é uma infecção na pele, né? Essa glândula não, é apenas um acúmulo de sebo, né, de glândula. Essa glândula fica cheia de sebo, e se ela obstrui o canal de drenagem dessa glândula, ele vai acumulando, e ela pode ficar pequenininha e pode ir crescendo. Não adianta espremer. E quando você fala sebo, eu acho que o pessoal em casa remete sujeira. E essas glândulas, dá isso por causa da sujeira? Essas glândulas são que lubrificam o pênis também, né? Elas têm a função lá no pênis. Essas glândulas, elas têm a função. Esse sebo é um óleo, né, que a pele toda tem essas glândulas. Tá. Agora, quando tem uma obstrução no canal de drenagem dela, ela começa a aparecer. E começa a aparecer uns pontinhos esbranquiçados. Então, e esses pontos podem ficar bem grandes e a gente tem que tirar. O rapaz não precisa passar nada? Nada. Isso não é nenhuma doença, não é adquirida por relação sexual. Né? Na realidade, ela não tem que fazer nada, é só acompanhar. Se ela começar a ficar grande demais e esteticamente não ficar bom, ele estiver preocupado com aquilo, o ideal é que ele procure o urologista para poder ver se tem necessidade de tirar. Mas, na grande maioria das vezes, são glândulas normais no pênis. Tem um outro caso aqui que talvez já não seja de... você falou que é um sebo, né? Uma gordura? Eu acho até que no caso aqui já é o contrário. Ele está seco, ele tem uma escamação na glande do pênis, que irrita a pele e deixa o pênis vermelho. Isso. Ele quer saber se isso é algum tipo de doença ou é normal. Isso já é diferente, né? A escamação excessiva, tanto na glande ou então na própria pele do pênis, que é o prepúcio, normalmente denota uma patologia causada por fungo. Né? O fungo mais comum que dá isso é a cândida, em que fica vermelho, começa a descamar, começa a coçar. Nesse caso, sim, transmite em relação sexual e precisa ser tratado. É a mesma cândida que dá... A mesma cândida que dá na mulher. Na mulher? Também dá. E a mais frequente causa de lesão micótica no pênis é a cândida. E qual é o meio de transmissão dessa cândida? Onde é que esse rapaz adquiriu isso? Isso normalmente aparece nos locais onde há um excesso de umidade, né? Fungos só crescem em locais úmidos, eles não crescem em locais secos. Ficar com sunga de banho, vai para a piscina, vai para a praia, e aí fica com a sunga molhada horas. Isso é um fator que predispõe ao aparecimento de fungo. Só que nesse caso, aparece principalmente na virilha. A cândida, ela é preferencialmente transmitida na relação sexual. Tanto é que, quando o homem parceiro tem cândida, a mulher também necessita ser tratada. Não adianta tratar só ele. Você vê, tanto que é importante o uso do preservativo, né? Exatamente. Tanto que é importante o uso do preservativo, não é só para pegar a AIDS, para não pegar a AIDS ou meningite não, é hepatite. Não, isso também é cândida, o HPV. Agora, eu não sei não, mas os homens não querem colocar preservativo.
Eu converso com as minhas amigas, eu converso com um universo muito grande de mulheres, porque eu dou aula de pompoar, e elas me falam isso, elas me relatam isso. Os homens, se a mulher não pedir, eles vão sem preservativo tranquilamente, na primeira vez, uma vez só, com quem quer que seja. Isso acontece, você me dá razão, doutor? Acontece muito. Os homens, já a partir da quarta, quinta década, eles não tiveram muito hábito de usar preservativo, né? Então a gente até entende, entre aspas. Agora, acontecer isso com os mais jovens é inadmissível. Você acha isso disso, é falado muito. Eu acho que acontece muito, porque muitas vezes as pessoas, os homens mais procuram prazer próprio, né? Exato. Porque fazer sem camisinha é melhor do que fazer com camisinha. Pensando nisso, ignora o DST, ignora qualquer perigo. Exato, aí você estaria, né, quem faz uma relação sexual com a parceira e está assumindo um risco muito grande, né, porque na realidade ele não sabe o que é que pode advir dessa relação sexual. Se for uma candidíase, como no caso dele que ele está falando, tudo bem, trata, vai sarar sem problema nenhum. Só que existe um número grande de patologias que são transmitidas na relação sexual e que não tem cura, não tem tratamento, né? E a pessoa vai, se não for HIV, outras vezes vai padecer o resto da vida.